Um grande abraço para você ligado na tela da Diário do Brasil TV Prevê. Está no ar o seu Diário do Brasil nesta terça-feira, dia 17 de setembro. Vamos conferir os destaques dessa edição. Os destaques da sessão da Câmara Municipal de Bauru desta segunda-feira. CPFL realiza operação para a retirada de fios irregulares em Bauru. E vamos falar também de seletividade alimentar. Voltamos já. Meio-dia e 2 minutos. A gente começa o diário de hoje com a 33ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Bauru. E mais uma vez, não faltaram críticas à situação da saúde e da crise hídrica na cidade. O jornalista José Eduardo Amantini traz mais detalhes. Vários vereadores se manifestaram na tribuna da Câmara sobre problemas da área da saúde e também sobre a grave crise hídrica que Bauru vive e convive mais uma vez. O presidente da Comissão de Saúde do Legislativo, vereador Júnior Locadora, falou sobre as dificuldades que os pacientes enfrentam nas UPAs de Bauru para a realização de exames e também para obter os resultados. De acordo com ele, na Vizinha Agudos, os procedimentos são bem mais rápidos. A UPA de Bauru, para vocês que vê esse vídeo entender, as pessoas que vai na UPA hoje, por exemplo, se precisar de um exame, é coletado o exame, só que o resultado não sai na hora. A pessoa aguarda na UPA 4, 5 horas, ela tem que voltar no outro dia, fazer uma nova ficha, aguardar mais 4, 5 horas só para ver o resultado do exame. Já na UPA de Agudos, que é aqui do lado, o resultado do exame sai na hora, porque o laboratório é dentro da UPA. Por que não pode fazer o mesmo em Bauru? Mas o mesmo tanto de pessoas que passam na UPA de Agudos é o mesmo tanto de pessoas que passam em uma UPA da nossa cidade de Bauru. Então, a média é a mesma, entendeu? Então, quer dizer, se Agudos consegue fazer, por que Bauru não faz? Ele também criticou a aplicação de cerca de 20 milhões de reais no custeio da UPA do Meridota, que teve sua gestão terceirizada para uma empresa de Minas Gerais. Bauru tem dinheiro para a saúde, só que o que acontece? Investe errado. E uma maior maneira de eu falar aqui agora, mostrar que investe errado, é a questão da UPA do Meridota. UPA do Meridota, gasto por ano 20 milhões, ou seja, uma média de 1.600.000 mês. UPA de Agudos, que é melhor que a UPA de Bauru, que os exames saem na hora, tem tomografia, 950 mil mês. Quer prova maior que essa? Que Bauru não sabe administrar, não sabe usar o dinheiro? A vereadora petista Estela Almagro também criticou o elevado custo-benefício pago na terceirização da UPA Meridota, que, segundo ela, já apresenta vários problemas em pouco tempo de gestão da empresa mineira. Extremamente alto, e essa omissão da gestão em fazer considerações de que está tudo normal, essa banalização do que é normal é muito preocupante, porque nós estamos falando de vidas. Então ali você está com um problema no atendimento, você está com um problema no número de trabalhadores, você está com um problema de um excesso de demissão em contratação, ou seja, tem um problema sério de gestão. Ao longo desses um mês, praticamente 30 dias, um pouco mais, de terceirização, já são alguns óbitos que ocorreram e que precisam ser avaliados, porque é muito delicado você entregar para a iniciativa privada uma unidade de urgência. A forma simplista com que o governo está vendo isso é muito preocupante. Aquela região, uma das regiões maiores da cidade, jogar-se 20 milhões ao ano para não se estar tendo o atendimento que a população espera e precisa, é muito grave, é muito grave. A grave crise hídrica que Bauru enfrenta também foi muito discutida na tribuna da Câmara pelos parlamentares. O experiente vereador José Roberto Segala enviou um recado direto à prefeita Sueli Rosim. Eu fiz questão de falar diretamente à prefeita, porque eu já disse muitas vezes aqui na Câmara. Quem tem lembrança vai saber, ou vai, se quiser pesquisar, vai encontrar inúmeras falas minhas, onde eu dizia a respeito da necessidade de se fazer um trabalho de planejamento nas ações que a prefeitura vai fazer. Porque eu disse muitas e muitas vezes, assim como eu dizia para os meus alunos da Faculdade de Engenharia, que administrar é escolher prioridades, administrar é saber fazer escolhas. Não é possível fazer tudo, a ninguém é possível fazer tudo. Então, faça o quê? O que dá? Não, faça o que precisa ser feito.
aquilo que é fundamental, aquilo que vai impactar o futuro, aquilo que pode comprometer a qualidade de vida de todos nós. Ela optou por fazer asfalto, botar asfalto onde não tinha e recapear ruas aqui em Bauru. Evidentemente que isso é importante, mas perto daquilo que precisava ser feito, isso não é nada. Para cegá-la, a prefeita precisa explicar o porquê não fez as obras de prevenção necessárias e agora faz novas promessas. E tudo que se diz que vai fazer é para o futuro. Não, nós vamos fazer isso. Não, porque não fez. Isso é boi de piranha, fica dizendo o que tem ainda para fazer, quando na verdade não explica por que não fez. Isso tinha que ter sido feito. Eu disse aqui e vou repetir. A seca não é castigo divino. Assim como a enchente não é castigo divino. Nós sabemos perfeitamente como funciona a natureza. Depois da primavera, vem o verão. Depois do outono, vem o inverno. É assim que funciona. Depois da temporada de águas, vem a temporada de seca. Então nós temos que preparar para a temporada de água, para evitar enchente, e para a temporada de seca, para ter água. É assim que a gente vive em qualquer lugar do mundo inteligente. Tem que fazer um trabalho de planejamento. Já o vereador Luiz Eduardo Borgo apresentou um relatório da Defesa Civil Municipal entregue à prefeita de março de 2021, no qual já alertava sobre providências que deveriam ter sido tomadas para evitar a atual crise hídrica. A prefeita ela foi notificada pela Defesa Civil em março de 2021 com as causas da falta de água, de desassoreamento, o problema que nós estamos enfrentando hoje. A prefeita, pelo menos, deveria ter tido ciência, né, porque foi notificado o gabinete da prefeitura, a SEMA, Sagra, enfim, de um laudo da Defesa Civil, onde apontam vários problemas que hoje podem estar contribuindo com a falta d'água. Um deles, o desassoreamento, a questão das algas, a questão das terras que caem da rodovia, porque com a chuva essa terra desce e vai para a lagoa. Enfim, são ali quase 20 itens que a Defesa Civil apontou que deveria ter tido alguma atitude desse governo, mas que não tiveram. Para Borgo, a prefeita preferiu priorizar o projeto de concessão de esgoto no lugar de tomar iniciativas para resolver o problema da falta d'água. Infelizmente, o que a prefeita deu foco foi na carta em branco de 3,5 bilhões para poder ali fazer a concessão do esgoto. Tanto é que agora ela antecipou o processo, né? Vai chamar uma audiência pública virtual. Um absurdo, uma coisa, o povo não vai ter o direito ali de presencialmente questionar uma concessão tão importante aí que pode chegar a 70 anos no município de Bauru. A preocupação desse governo foi com a carta em branco de 3,5 bilhões. Agora, com a falta d'água, nenhuma preocupação. Tanto é que se estivéssemos aguardando a construção de uma nova fonte de captação de água, de uma nova estação, mas não tem nada, nenhum projeto dessa administração para resolver o problema da falta d'água. Para o vereador Pastor Bira, faltou planejamento à atual administração, que, segundo ele, prioriza contratos emergenciais. O fato de termos muitas situações emergenciais já evidencia a falta de planejamento, a falta de estudo. É tudo muito reativo e pouco proativo. Nós temos planos, nós temos muitas indicações, e não são de agora, faltando apenas 4 meses para terminarmos o ano, de que algo deveria ter sido feito. Desassoreamento da lagoa, limpeza do local de captação, criação de um novo tanque para poder não jogar tantos milhões de litros de água todos os dias sem tratamento, cuidando inclusive dos afluentes do Batalha que passam por Bauru. Tudo isso não é o Pastor Bira que está dizendo. Isso está registrado em documentos. Nós tivemos audiências públicas importantes quando discutimos a concessão do esgoto e sabíamos que cedo ou tarde o DAI seria afetado com isso. Estamos vendo apenas ações emergenciais. Tudo agora é emergencial, contratação de brigada, contratação de caminhões-pipas para poder atender, buscar soluções mirabolantes para melhorar a lagoa, quando não se tem mais jeito de melhorar. Tudo isso, para mim, mostra uma grande reação e não nenhum tipo de planejamento.
Na sessão de ontem, os vereadores também aprovaram por unanimidade a moção de apelo ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, para que ele revogue a decisão liminar que suspendeu as ordens judiciais que determinam que o governo federal adquira o medicamento Elevidys para crianças com distrofia muscular de Duchenne. O Tribunal Regional Eleitoral deferiu o recurso do vereador Beto Móveis contra a então impugnação de sua candidatura à Câmara devido ao atraso na apresentação de certidões. Com isso, o candidato do Republicanos está apto para se candidatar em busca da reeleição para o Poder Legislativo. O caso de Beto é semelhante ao de Jorge Moura, do PT, que também teve o recurso deferido na semana passada e concorre para a vereança. E ontem encerrou o prazo para as coligações, partidos e federações substituírem candidaturas. Agora, o único caso que permite alteração é em situação de falecimento do candidato, seja para prefeitura, vice-prefeito ou vereador. Ontem também foi o último dia para os tribunais regionais eleitorais apresentarem os locais que serão realizadas as auditorias de funcionamento das urnas. E de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, dos 463 mil pedidos de candidatura apresentados, receberam a negativa dos tribunais por alguma irregularidade, uns 4 mil, outros 6.700 desistiram de se candidatar, restando ao todo 1.537 candidatos à prefeitura e 431 mil à Câmara dos Vereadores. Aliás, foram impugnados 5 mil, na verdade. O número é o menor entre as 3 últimas eleições municipais, mas ainda é considerada a maior eleição da história por parte do TSE, isso porque será a eleição com o maior número de eleitores aptos a votar, somando quase 156 milhões de pessoas em todo o país. Nesta semana, a SEDECOM, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, apresenta 619 novas vagas de emprego em Bauru. Confira quais são. As vagas do Emprega Bauru desta semana são para consultor de vendas, back-office de loja, analista contábil, analista de departamento pessoal, trabalhador rural, impressor flexográfico, instalador de cortinas e manutenção, operador de caixa, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de padeiro, balconista de açougue, fiscal de DPP, eletricista, operador de loja, auxiliar financeiro, atendente de call center, açougueiro, soldador, SDR com experiência, técnico instalador júnior, auxiliar de produção, assistente administrativo, vendas na área de seguro de vida e previdência, auxiliar de estoque, inspetor de aluno júnior, auxiliar de vendas, gerente, motorista de entregas, auxiliar e-commerce, vendedor ou vendedora externa, auxiliar de limpeza, auxiliar de refrigeração, vendedor externo PAP, instalador de rede de ar comprimido, instalador de sistemas de segurança e elétrica, auxiliar de cozinha, auxiliar de loja, recepção e controle de acesso, auxiliar de cozinha atendente, empregada doméstica, atendente de restaurante noturno, pizzaiolo montador, auxiliar de manutenção, forneiro, social media, designer júnior, videomaker, auxiliar administrativo, assistente de loja, vendedora de calçados, assistente de manutenção, diarista na área de faxina, cuidador de cão e costureira. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela SEDECOM, as inscrições devem ser feitas somente pelo endereço sites.bauru.sp.gov.br/Emprega Bauru. A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, estima que a próxima safra de grãos do biênio 2024-25, que começará a ser plantada neste mês, tem potencial para atingir quase 327 milhões de toneladas. Valor que seria um novo recorde na série histórica, caso aconteça,
superando o do ano passado, que foi de 298 milhões de toneladas. Uma perspectiva positiva, né, apesar do cenário atual, né, de estiagem do país, que costuma, inclusive, interferir na produção agrícola. E falando nisso, vamos conferir como fica o tempo em Bauru e região nesta terça-feira. A frente fria que atingia o estado de São Paulo se desloca em direção ao Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em função da entrada de um sistema de alta pressão pós-frontal, as condições de estabilidade retornam para Bauru e para as cidades da região nesta terça-feira. O céu é limpo com poucas nuvens e não há previsão de chuva. Os ventos vão de fracos a moderados, com rajadas ocasionais, e a umidade relativa do ar varia de 20% a 50%. Já as temperaturas são amenas, mas sofrem gradativa elevação durante a tarde. Em Bauru, a mínima atingiu 14 graus e a máxima prevista é 28 graus. Segundo a meteorologia do IPMET-UNESP, as demais cidades da região do Centro Paulista também seguem o padrão de variação de temperatura e umidade, com o céu limpo e sem previsão de chuva. O Diário faz uma rápida parada e na volta a gente fala sobre os desafios da seletividade alimentar. 12:18. A gente volta já. Meio-dia e 21 minutos, de volta com o Diário do Brasil, e a CPFL Paulista, iniciou uma operação em Bauru para realizar a organização e retirada de fios irregulares nas vias da cidade. A ação, muito necessária inclusive, faz parte de um esforço contínuo para garantir a segurança e a estética das redes de distribuição de energia, prevenindo acidentes e melhorando o visual urbano. A CPFL Paulista vem realizando retiradas de fio e organização em Bauru e região. Quem traz as informações é o consultor de relacionamento Carlos Eduardo Camargo. Carlos, como que está sendo realizado essa operação pela CPFL Paulista? Essa operação muito importante, né, devido aí ao grande número de ocupantes nos postes, esse ordenamento. Então, estamos com equipes dedicadas em regiões separadas, assim, por etapas, fazendo essa notificação, esse levantamento, notificação e, caso da não regularização, até a retirada desses cabos mortos. Essa atividade, essa operação começou em 2022? Começou em 2022, vem se estendendo. Até o momento, nós estamos com mais de 24 mil notificações. Então, é um trabalho que vem sendo realizado aí constantemente por nossa equipe dedicada sobre esse assunto. E seguindo os princípios de segurança, a população pode entrar em contato com a CPFL ao identificar cabos soltos ou caídos no chão para a organização dos fios, até porque eles podem trazer perigos para a pessoa. Sim, muito importante. Nós temos uma campanha permanente que é Guardião da Vida e lá traz dicas de segurança. Então, a população, ao se deparar com uma situação de risco, entre em contato conosco, né? Temos nossos canais digitais, até nosso 0800, mas é importante acionar a CPFL para a gente atender de imediato. Quanto tempo está previsto para a conclusão da operação de organização desses fios em Bauru? Nós já tivemos uma rodada em todos os setores de Bauru, então nós estamos retomando essas etapas. Então não tem uma data de finalização, mas temos aí uma constância nessas regularizações. Tivemos recentemente uma reunião com todos os envolvidos, né? Cada um fazer a sua parte, a gente vai melhorar muito essa organização e o principal, tirar risco de segurança para a população. A CPFL, ela atua no setor elétrico há 111 anos. Quais medidas estão sendo adotadas para evitar que esses problemas de fiação desordenada voltem a ocorrer? Nós temos contato com todas as áreas, assim, nós chamamos, né, todas as empresas, o poder público, para estar em conjunto conosco, entendendo o problema
e está fazendo essa regularização. Temos equipes dedicadas, né, sobre o assunto, coisa que até então era mais difícil. Hoje a CPFL contratou uma equipe dedicada para cuidar do assunto. E aí a gente tem acompanhado aí, tem conseguido êxito nessa conversa mais próxima, né? Todos entendendo a complexidade e a questão de segurança que é tão importante para a população. Falando em importante, é muito importante que todos participem, tanto a população quanto as empresas também, cada um fazendo a sua parte. Perfeito, é isso aí. Se cada um fazer a sua parte, a gente vai conseguir, né, ter uma convivência aí com os cabos de ocupantes, com cabos de energia, de uma forma mais limpa e bonita, além da segurança. Na noite desta terça-feira acontece o fenômeno conhecido como superlua, momento no qual a Lua atinge sua fase cheia quando está no ponto mais próximo da Terra na sua órbita. Com isso, ela aparenta estar maior que o habitual e até 30% mais brilhante. Então, a superlua, no caso, né, é a atração desta noite, inclusive com um evento no Jardim Botânico, né, com vagas encerradas. Porém, não é só isso. Hoje, essa superlua também sofrerá um eclipse parcial, que terá início às 11h13 da noite no horário de Brasília e poderá ser visto a olho nu. Mas, caso você queira também acompanhar mais a fundo, o Observatório Didático de Astronomia da Unesp Bauru estará aberto a partir das 10 horas da noite para acompanhar esse fenômeno, né, com entrada gratuita. O observatório fica na Avenida Municipal José Sandrin, ao lado do prédio do IPMET. Uma passada rápida no esporte. Uma outra atração noturna hoje, né? Porque hoje o Bauru Basquete realiza o último jogo da fase de realinhamento do Campeonato Paulista. O Dragão enfrenta a Águia, no caso, né? O Dragão contra a Águia, o São José, na casa do adversário, a partir das 7h30 da noite. Quem vencer termina em primeiro nesta chave do realinhamento e espera a definição do outro grupo para conhecer o adversário das quartas de final. São 3 possibilidades para o Dragão: enfrentar o SESI Franca, o Pinheiros ou o São Paulo. Para o jogo de hoje, o técnico Paulo Jaú só não vai contar com o ala pivô Gemerson, que segue em recuperação de uma lesão no joelho. E é claro que a gente traz os detalhes dessa partida na edição de amanhã do Diário. E agora o assunto é a alimentação aqui no Diário do Brasil. Não são raros os casos de crianças rejeitarem alimentos. Essa rejeição pode estar ligada ao que os nutricionistas chamam de seletividade alimentar. O repórter Leonardo Colombo foi entender o que é esse distúrbio e de que maneira ele pode ser prejudicial. Lanches, biscoitos e doces. Em meio a tantas delícias, os pais enfrentam diariamente o desafio de oferecer aos pequenos uma alimentação saudável e rica em nutrientes. Mas para alguns destes responsáveis, o desafio se une a um outro ainda mais difícil: a seletividade alimentar. Este distúrbio é conhecido pela resistência na hora de comer alimentos com formatos, texturas e sabores diferenciados. E se não tratado logo durante a infância, essa seletividade pode trazer graves prejuízos para a saúde da criança. A Lia é nutricionista e é especialista quando se fala em seletividade alimentar infantil. Por meio de muitas brincadeiras e de forma bastante lúdica, ela costuma apresentar a diversidade dos alimentos durante os seus atendimentos. A profissional explica que a presença desse distúrbio vai muito além de apenas um nojo por certos alimentos. E quais são os principais fatores aí que contribuem para essa seletividade nas crianças e como os pais podem identificar esse comportamento ali desde cedo? Fatores podem ser comportamentais, né? O estilo parental dos pais, como os pais abordam a refeição para a criança. Pode ser causas orgânicas, normalmente associadas com refluxo, alergias, constipações intestinais, refluxo de bebê. Questões de saúde interna, que aquela criança está sempre doentinha, questões respiratórias, inflamatórias. Então, tem muita relação com a seleção dos alimentos. Questões motoras orais. A criança não tem dificuldade para mastigar, para engolir, para deglutir o alimento. Também pode ser um dos fatores da seletividade. Diante do aparecimento da seletividade,
A profissional reforça que é preciso correr em busca de ajuda para garantir um repertório alimentar cada vez mais saudável. A gente fala que a criança, vamos supor, a criança está com uma infecção de garganta. Ela vai ficar lá umas 2 semanas sem comer, certo? Pela questão da dor. Se passou 2, 3 semanas, um mês, a criança não voltou o alimento, começou a excluir outros alimentos porque já tem a bandeira vermelha que a gente fala de alerta. Então, quando a criança começou a recusar um alimento, depois de um mês recusou outro, e começou a recusar de forma consecutiva, tem que procurar alimentação. Não tem idade, a gente tem que observar a criança para ver o que ela está demonstrando para nós. E o tratamento, ele é o mais precoce possível. A gente sabe que até 5 anos a gente consegue moldar o comportamento da criança através do ambiente que ela vive. Então, a gente vai dando estímulos positivos e ela vai adequando memórias positivas na cabecinha dela. A partir de 7 anos, a gente já fechou essa parte comportamental. Então, é muito mais difícil eu moldar o comportamento e lá naquela criança entender o que aconteceu e começar a trabalhar com essa criança. Não é possível. Tem tratamento, é possível, porém é muito mais demorado do que um bebezinho de 2, 3 anos. A Juliana e o Jean são pais do Gabriel e do João Miguel e sabem muito bem dessa batalha na hora de apresentar os alimentos para os pequenos. A mãe explica que está sempre de olho em como os dois reagem a novos alimentos. No começo, né, por exemplo, na introdução alimentar do Gabriel, que está sendo feita agora, eu já percebi os alimentos que ele gosta mais e os alimentos que ele estranha a textura, né? Então, os alimentos que, por exemplo, a laranja, a gente coloca, por exemplo, na boca dele, e aí às vezes ele não gosta, no começo ele não gosta da textura e começa a tirar. E aí a gente vai ofertando, por exemplo, o suco, depois tenta a laranja de novo, inúmeras vezes até ele aceitar, né? Com o João foi assim. O João não gostava de algumas frutas, aí de tanto eu insistir e tentar alternativas diferentes, hoje ele aceita a maioria das frutas. Não tem fruta que ele não queira hoje, né? Mas para chegar nesse resultado, a Juliana precisou inovar na hora de apresentar os alimentos. Algumas estratégias. O meu filho, ele ama picolé, o mais velho, né? O que vai fazer 4 anos esse próximo mês. Ele ama picolé. Aí, por exemplo, a fruta que ele gosta menos, eu bato no liquidificador com água e faço um sorvete da fruta que ele menos gosta. Aí, como ele ama um picolé, ele come no picolé a fruta que ele menos gosta, né? E pelo visto, partir para esse jeito diferente de apresentar os alimentos deu certo por aqui. Como que eles reagiram a essas novas formas de comida? Você percebeu que teve uma reação positiva? Com certeza. Aí eu vou explicando para eles, né, que olha, filho, é sorvete de mamão, olha como mamão é gostoso. E aí depois eu tento a fruta de novo. Eu acredito que a insistência e também o momento da alimentação ser um momento divertido, que ele pode pegar na mão, pode fazer bagunça, eu acho que é importante do que, por exemplo, só dar na boca dele, mas deixar ele pegar laranja, colocar a mão, destruir tudo. Isso ajuda com que eles vão se adaptando com a textura, né? E a aceitação da alimentação fica melhor. Exemplos como o da reportagem mostram que com abordagens inovadoras e com muita paciência, é possível ajudar as crianças a se acostumarem com novos alimentos e manter uma dieta equilibrada. E chega ao fim o nosso Diário do Brasil desta terça-feira. Reveja as reportagens em nossas redes sociais. A Camila Fernandes traz mais informações para você na edição da noite. Obrigado pela sua companhia, tenha um ótimo dia e até amanhã.